É claro que eu já tinha ouvido falar na tragédia que foi o incêndio na Boate Kiss, a quantidade de pessoas que morreu, a comoção nacional que foi, mas essa série da Netflix, todo dia, à mesma noite, sobre a tragédia da Boate Kiss, que está completando 10 anos agora em 2023, me transportou para dentro daquela tragédia e foi impossível não se colocar no lugar das vítimas, da família, de todos os envolvidos. É impossível assistir todo dia à mesma noite e não chorar. Pelo menos para mim foi impossível. E é sobre o meu sentimento vendo essa série que a Netflix estreou agora no dia 25 de janeiro, que eu maratonei, que é o nosso assunto de hoje aqui no canal Ulick. Olá pessoal, tudo bom? Eu sou Edmar Ulick, você está aqui no canal Ulick, no programa Falando de TV, para falarmos dessa série todo dia, à mesma noite. Até o nome é impactante, né? Sobre a tragédia da Boate Kiss. Mas antes eu gostaria de pedir para você que é novo aqui no canal Ulick para se inscrever e apertar o sininho de notificações. E se você gostar do nosso conteúdo, dá um like que vai ajudar bastante. Você pode me perguntar se esse vídeo vai ter spoilers sobre a série ou não. Mas eu acredito que como a tragédia da Boate Kiss todo mundo já sabe da história, então não chega nem a ser spoiler, porque tudo que está contado na série já é de conhecimento de todos. Ali só foi esmiuçado, jogado na nossa cara para a gente não esquecer essa tragédia jamais. A série Todo Dia, Mesma Noite, sobre a tragédia da Boate Kiss, é baseada num livro homônimo da escritora Daniela Arbex. A série estreou no dia 25 de janeiro na Netflix e tem apenas 5 episódios, dá para maratonar tranquilamente. Tranquilamente, assim, força de expressão, porque tranquila não é assistir a série, porque ela te provoca sentimentos, te deixa angustiado, revoltado. São um misto de sentimentos e de emoções que realmente vão mexer com você. É impossível assistir essa série e não ficar tocado, ficar comovido. E essa série está fazendo o maior sucesso na Netflix, tanto que ela está em primeiro lugar no top 10 dos conteúdos mais vistos da Netflix. Se você ainda não viu, corre lá para ver que só está faltando você então, viu? Porque realmente é um conteúdo necessário. E essa série é quase que definitiva para manter a história viva e ela não cair no esquecimento. Se eu recomendo, recomendo muito você assistir. E a história é muito bem escrita, bem dirigida, com atores excelentes, e então ela ficou redondinha, perfeita, para nos sensibilizar e ao mesmo tempo nos revoltar por conta da impunidade que até hoje esse caso persiste. A história começa, gente, mostrando os jovens, as famílias dos jovens que foram para a Boate Kiss, momentos antes, para a gente conseguir entender, conhecer os personagens da história. Os personagens retratados na série não são reais, mas são baseados em histórias reais. Ou seja, todas aquelas histórias que são contadas na série de fato aconteceram, mas eles fizeram um roteiro de maneira que não ficasse contando a história de uma pessoa específica, mas que na verdade eles estavam contando um pouco da tragédia de todos eles. E 10 anos depois, aquele 27 de janeiro de 2013, parece que não terminou. 242, esse é o número, 242 jovens morreram no incêndio da Boate Kiss, lá em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Outros 636 ficaram feridos, muitos com sequelas permanentes. E hoje, gente, 10 anos depois, não tem nenhum responsável por aquela tragédia preso. Estranho, para dizer o mínimo, porque na verdade a palavra certa é revoltante, né? E quando eu falo que não tem nenhum responsável preso, a gente lembra muito dos responsáveis que foram ao julgamento, que foi o dono da boate, o pessoal da banda que soltou os fogos de artifício lá dentro. Na verdade, no meu entender, responsável por essa tragédia não foram só eles, porque eu acredito que foi vários elos de uma corrente que foram sendo rompidos até que se quebrasse e começasse o incêndio. Porque se a gente fosse voltar no tempo e tentar encontrar uma forma de não acontecer essa tragédia,
iríamos encontrar vários momentos que poderiam ser interrompido o elo e a tragédia não acontecido. Porque se a gente for olhar do final para o início, a gente vai descobrir que lá no final, se o pessoal da banda tivesse comprado um fogos de artifício adequado, que pudesse usar em ambientes internos, o incêndio não teria acontecido. Mas antes disso, acho que um dia ou 2 dias antes, um pessoal que fez uma festa na Boate Kiss, brincando lá, pegaram o extintor e esvaziaram ele na brincadeira. Se não tivesse acontecido aquela brincadeira sem graça, teria o extintor no dia do incêndio e eles poderiam apagar tranquilamente o princípio do incêndio. Se a gente voltasse mais um pouco e os bombeiros tivessem feito a fiscalização adequada e percebido que a espuma não era adequada, aquela espuma não estaria lá. Mesmo se o dono da boate tivesse comprado a espuma errada, os bombeiros, se tivessem fiscalizado, teriam percebido e tinham mandado tirar. E nessa questão do bombeiro também teria que ter tido a saída de emergência. Bem, outros fatores, mas estou me atendo só ao incêndio. Em que momento que ele poderia não ter acontecido? E se a gente voltasse um pouco mais também, poderia encontrar a prefeitura que poderia não ter dado o alvará por conta de que a boate não estava adequada. Mas enfim, eu quis fazer esse relato, essa cronologia, para mostrar, ou pelo menos para lembrar, que não foi culpa só do rapaz que soltou o fogo de artifício e comprou um mais barato. Teve toda uma cadeia de fatos anterior àquilo que culminou com aquela tragédia no final. Vocês perceberam que várias pessoas, em vários momentos, poderiam ter evitado a tragédia apenas fazendo o que tinha que ser feito. O pessoal costuma dizer que um acidente, uma tragédia, não é por causa de um único motivo. É uma cadeia de erros que leva a uma tragédia. E a Boate Kiss, eu acho que prova isso. É uma cadeia de erros que culminou com aquilo. A forma como foi contada essa tragédia talvez seja o maior destaque entre tantos destaques que eu vi em Todo Dia, a Mesma Noite. Eu não vi sensacionalismo ali. Sem contar que a série é muito bem feita. Tudo foi com muito cuidado. A reconstituição da Boate Kiss, a fachada, o interior, a cena da hora da tragédia, o pânico, o desespero, foi muito real e, ao mesmo tempo, sem mostrar cenas chocantes, nos chocava. Então ficou de uma maneira que mostrou tudo o que tinha que mostrar, todo o desespero, sem ao mesmo tempo mostrar tudo, porque seria forte demais para a gente ver. Porque só o pouco que mostrou a gente já ficou arrasado. Imagina se mostrasse mais. Então eu acho que chegou num ponto que era o tanto que dava para mostrar, para não passar do limite. Gente, eu preciso falar do elenco dessa série. Que elenco, gente. Tem muitos atores já conhecidos. O Paulo Gorgulho mesmo é o mais conhecido de todos dali daquela série. Olha, eu sabia do talento de vários deles, mas olha, o conceito deles subiram muito comigo, viu? Porque, gente, que atuações. Se eu pudesse, eu ia dar um troféu Lick de melhor ator e de melhor atriz para vários ali, viu? Teve um momento que eu estava assistindo a série e estava tão envolvido, vendo aquelas cenas parecendo reais. E de repente eu me peguei pensando, gente, eles são atores interpretando. Isso não é real, eles estão interpretando. Mas era tão verossímil, tão real, a dor e o sofrimento que eles passavam era tão genuína, que parecia que eu estava vendo exatamente as pessoas, os pais dos jovens, os jovens também que é retratado ali. O elenco realmente está primoroso. E eu digo isso porque as cenas, muitas delas, ou a maioria delas, não tinha nem texto. Era só o sofrimento no olhar e no gesto, a expressão corporal. Aquela cena do Paulo Gorgulho lá no estacionamento. Se o carro do nosso filho não estiver no estacionamento, é porque ele não estava lá dentro. Era a única chance do menino de repente estar vivo. E eles foram para aquele estacionamento apertando o alarme do carro para destravar o carro, numa esperança de nenhum carro apitar, e passaram pelo primeiro piso. Quando chegaram no segundo piso, foram apertando e nada. Gente, aquele momento que ele apertou o botãozinho para destravar o carro, do alarme do carro, e o carro apitou. Gente, como que um apitinho de um carro
diz tanto, né? E você vê o pai e a mãe ali destruído, né? Acabou ali. E como eu não sabia se o filho deles tinha sobrevivido ou não, eu tava na esperança que não ia tocar nenhum carro apitar. E quando apitou, gente, eu desmoronei junto com eles ali, viu? Eu senti a informação de que o filho deles estava morto junto ali, sabe? Para mim foi real ali naquele momento. Gente, e a série é sobre isso. Emoção, sofrimento, perda, luta, superação e revolta. O elenco todo está excelente, mas vamos dar um destaque para o Telmo Fernandes, Paulo Gorgulho, Bianca Baiton, Leonardo Medeiros, Débora Lan. Gente, o elenco tá divino, merece todos os prêmios, viu? Conseguiram passar toda a carga dramática, toda a emoção, todo o sofrimento, toda a angústia, tudo você vê ali. E às vezes, igual eu falei, sem texto. Ou melhor, a maioria das vezes sem texto nenhum. Apenas no olhar, na angústia, no corpo sofrendo junto, sem saber o que fazer. Ufa, difícil. E a série foi muito feliz na maneira de mostrar como que os acontecimentos foram acontecendo. Por exemplo, a cidade descobrindo sobre a tragédia. Primeiro mostrou alguns pais recebendo telefonemas e depois, para mostrar como que aquela informação começou a se expandir pela cidade inteira, mostrou a imagem aérea de Santa Maria, da cidade de Santa Maria, e as luzes dos apartamentos sendo acesas, conforme cada família ia sendo acordada e sendo informada da tragédia. E aquilo ali era o termômetro da cidade, né? Porque na verdade aquelas luzes estavam recebendo notícias de morte, de tragédia, de angústia, de sofrimento, de mudança de vida para sempre. Não era apenas uma luz acendendo, era um divisor de águas entre o antes e o depois daquele dia. Outro momento da série que me impactou, que eu fiquei assim, levei para mim, trouxe comigo, é aquele relato na hora do julgamento, que eles mostram um vídeo. Eu acho que alguém estava dentro da boate na hora e fez um vídeo no momento que começou o incêndio, até tudo se escurecer, tudo apagar. E ali é mostrado que em 10 segundos começa o incêndio, tentam apagar, 15 segundos, 20 segundos, 30 segundos. Com 30 segundos, todo mundo correndo para a porta, 40 segundos, tudo apagado, estava tudo escuro, a fumaça tomando conta de tudo e o caos e o desastre já estava instaurado. Ou seja, foi tudo muito rápido, gente. 40 segundos para o caos estar instaurado é muito pouco tempo para desocupar uma boate que tinha acho que 1000 pessoas ou mais de 1000 pessoas lá dentro. Lembrando que só tinha uma saída, né? E que essa única saída tinha obstáculos. Então, nesse momento, todos os ingredientes para uma tragédia já estavam ali. Eu já tinha lido que tinha uma cena que o pai reconhecia a filha morta vendo o tênis, o par de tênis que ele tinha dado antes. Aí, quando eu vi a cena daquele pai entregando aquele tênis com estrelinha, eu falei, nossa, essa menina vai morrer. Aí depois do incêndio, ela e as amigas delas conseguiram sair de dentro da boate. Eu falei, nossa, ela conseguiu sobreviver então. Então não é essa menina que morreu, não. Aí depois elas pegaram um táxi, e aí ela começou a tossir, dizendo que estava passando mal, e morreu. Assim como muitos jovens que estavam lá dentro morreram, depois de ter saído assim relativamente bem lá de dentro. E aí a gente descobre que eles morreram por causa da inalação da fumaça tóxica. Aí parece que é uma luta contra o impossível, né? Pessoas morriam lá dentro e pessoas que saíam também morriam aqui fora. Aí eu vi depois a cena, né? Aí foi mostrada a cena que eu só tinha ouvido falar do pai reconhecendo a filha, vendo o par de tênis que ele tinha dado. Ai, ai, ai. E ele tinha ido no hospital, né? Tinham falado que ela tinha dado entrada no hospital. Tinha sido uma das primeiras pessoas que tinha entrado no hospital, né? Mas ela tinha inalado aquela fumaça tóxica e não teve chance. Outra cena dificílima é a hora que os bombeiros entram dentro da boate, né? E vê aquele monte de corpos, aquele monte de celular tocando, né?
Tem até um relato que tinha uma jovem que tinha um celular em cima do peito, com mais de 100 ligações da mãe, escrito mãe, ligou mais de 100 vezes. Aquele monte de celular tocando. Imagina o desespero de cada família ligando na esperança de que alguém atendesse. E o não atender era um péssimo sinal, né? Era praticamente a diferença entre estar vivo ou estar morto. Bem, essa série, depois daquele primeiro momento que a gente conhece os jovens, acontece a tragédia, os pais reconhecem e ficam sabendo das mortes, tem um outro momento, que é a busca por justiça. E a relação da cidade com as famílias que buscam justiça. Aquela cena daquele homem chegando lá naquela tenda no meio da praça, que está reprovando a atitude dos pais, mandando eles parar com aquilo, que a cidade tem que continuar. Que mala o cara é, hein? Aquela cena, gente, me deixou pé da vida. Olha, eu não sabia desse acontecimento, eu não sabia que tinha acontecido esse tipo de fato. Ser humano que não tem capacidade de se colocar no lugar do próximo, né? Outro momento que não dá para acreditar é aquele momento que os primeiros presos sobre o incêndio da Boate Kiss quase que foi os pais das vítimas. Acredita nisso, gente? É surreal, né? Eu fico pensando se aquele tivesse levado a ferro e fogo e os pais tivessem sido presos mesmo. Ia ser assim, o Brasil ia virar piada no mundo, né? Porque imagina bem, como é que ia chegar essa notícia lá fora, onde os pais das vítimas eram presos porque estavam querendo justiça. Inacreditável. A cena das vítimas que sobreviveram, né? Aquela superação, a menina que descobre que foi amputada a perna, ela olhando, aquele momento que ela descobre que está sem a perna, vendo, ela acordando do coma, né? Vendo toda queimada. Aquele rapaz que ficou todo queimado também, com as costas queimadas, os braços queimados, na hora que ele foi tomar banho. Gente, que coisa tensa, né? Eu não sei se todos os sequelados agiram daquela maneira, né? Tão firmes, buscando a superação. Acredito que não, né? Porque cada pessoa age de um jeito. Mas foi bacana ver a grandeza daquelas vítimas, viu? Foi bonito ver eles tentando e conseguindo seguir a vida apesar de tudo. Eu estou ouvindo o meu áudio mudado aí, porque nós temos de fundo agora a chuva. Começou a chover enquanto eu estou fazendo o vídeo, por isso que o áudio agora tem esse som de fundo que é som de chuva, tá? Gente, é aquela cena, amo você escrito no espelho. Que dor, que difícil, né? Você descobre que a sua filha morreu e ela tinha escrito amo vocês no espelho. Gente, que momento lindo foi quando aqueles pais descobriram que tinha um neto, que o filho deles teve um filho e eles não sabiam. Ou seja, era uma forma de ter uma segunda chance, né? Ter o filho de volta, pelo menos um pedacinho dele. A pessoa descobrir que depois, puxa, perdi meu filho único, não tem mais nada, de repente você descobre que tem uma sementinha dele por aí. Nossa, lindo, lindo. E eles fizeram assim, lindamente também. Uma coisa triste, que a gente sabia já, que foi muito noticiado na época, que muitos jovens que saíram lá de dentro da boate voltaram para tentar salvar mais pessoas, e pelo menos 5 deles que ficaram voltando lá para buscar pessoas lá dentro, acabaram morrendo por conta da fumaça que inalaram. A série tem tanta coisa, tem tantas emoções, que é impossível falar num vídeo. Então eu convido você que ainda não assistiu a série a assistir. E convido você que já assistiu a série a deixar aí nos comentários outras observações que eu não fiz aqui e que eu tenho certeza que são relevantes. E para encerrar esse vídeo, eu gostaria de deixar todos os meus sentimentos, todas as minhas orações a todas as famílias envolvidas nessa tragédia. Bem, gente, por hoje é só. Um abraço, valeu e até mais.